quando não se consegue compreender certos aspectos de uma ideologia diferente, sobre a qual a pessoa nunca havia pensado suficientemente antes, o bom a se fazer na hora é rebaixar esses aspectos a meros extremismos, né, mesmo. Direitos animais, veganismo, antiespecismo e anticarnismo. Tudo isso você encontra aqui no canal Vegana Gente. E aí, galera, tudo bom? Aqui mais um vídeo do canal Vegana Gente. O vídeo de hoje é uma resposta ao vlogueiro Easy Nobre, que fala mal de algumas atitudes que ele diz que são extremismos do veganismo, ou melhor, de alguns vegans. Ele acusa de extremismo, de serem extremistas, 3 atitudes veganas. Primeiro, quem provê uma alimentação vegetariana estrita a seus filhos pequenos, mesmo se essa dieta for completa, devidamente balanceada e suplementada com vitamina B12. Segundo, em quem dá ração vegana para cães e gatos, mesmo quando essa ração já tem todos os nutrientes essenciais, e no caso dos gatos, vem com nutrientes sintéticos que trazem aqueles nutrientes que só seriam obtidos em alimentos de origem animal. E terceiro, em quem reage em revolta contra quem vem fazer zoeira com ações de conscientização vegana, zoeira carnista. Aí, como eu mostro nesse meu vídeo resposta, não tem nenhum extremismo nessas 3 atitudes. O único extremismo aqui é de quem vem pré-julgar essas atitudes veganas sem nem procurar saber por que elas acontecem, sem procurar entender essas ações, ler sobre essas posturas para ver o quanto de sentido elas fazem. Aí, como é de costume, cada argumento que eu aponto como problemático e tal, a ser respondido, eu menciono aqui e respondo em seguida. Vamos lá então. Ninguém que está ali ouvindo dos vegans que comer carne é antiético vai parar de comer carne e de fazer churrasco porque você está falando que matar uma galinha é errado. Aqui, isso incide numa postura que eu chamo de falácia egocêntrica. E o que é falácia egocêntrica? É quando alguém toma a si mesmo como se fosse o ser humano padrão, referência central e universal para as características, pensamentos e comportamentos de todos os demais seres humanos do planeta, ou a maioria dos seres humanos da Terra, e usa argumentos com a linha de raciocínio do tipo eu penso X, ou eu sou X, ou eu faço X, logo todos os demais seres humanos também são, pensam ou fazem X. Aí no caso que eu respondo aqui, Easy considera que, já que ele não iria parar, não cogita parar de consumir produtos animais por causa de uma ação de conscientização vegana, por causa de uma reflexão feita depois de uma conscientização vegana, nenhum outro ser humano iria também parar de consumir. Aí, segundo essa postura falaciosa que ele expressa, ninguém ia ouvir o que os vegans ali presentes têm a dizer, nem iria parar para pensar se eles realmente estão certos, se os argumentos deles realmente fazem sentido, nem ia começar a ver sua alimentação onívora ou proto-vegetariana de uma forma diferente, mais esclarecida, mais conscientizadora, mais consciente, mais problematizadora. Aí ele não considera que quando há uma campanha de conscientização vegana dessa, algumas pessoas, uma determinada porcentagem das pessoas, embora não haja pesquisas mostrando
que porcentagem é essa? Quantos por cento de pessoas vão rever suas crenças sobre alimentação e adotar o veganismo em poucos dias, semanas ou meses? Vão refletir sobre o que ouviram dos vegans e viram e leram nos cartazes e panfletos. Aí são essas algumas pessoas que nos dias ou semanas ou meses seguintes começam a diminuir o consumo de alimentos de origem animal, ou então abandonam logo a carne, os laticínios, leite, queijo, manteiga, ovos, mel, própolis, geléia real e etc. E produtos não alimentícios que contenham algum ingrediente de origem animal e etc. E eles procuram entender melhor o veganismo, o abolicionismo animal, as mensagens que os vegans passam nessas situações que Izzy acha que ninguém vai ouvir, os direitos e etc. Aí se Izzy não se dispõe a se deixar ouvir, a se deixar prestar atenção, se conscientizar e rever suas crenças sobre alimentação e consumo de outros produtos animais, não é por isso, não é por causa dele, por ele ser supostamente uma referência mundial de ser humano, que 100% de todos os demais seres humanos, ou a maioria da humanidade, também não vão se dispor a ouvir os vegans. Sobre a crítica feita a vegans que reagiram de forma agressiva à zoeira de Izzy sobre a encenação do velório do frango. Aí quando alguém vem com zoeira carnista para algo que é coisa séria e que envolve um respeito sincero por animais que foram explorados e mortos sem qualquer necessidade, eu acho que é muita ingenuidade acreditar que o zoeiro vai ser levado na esportiva isentado de qualquer repreensão indignada de quem foi zoado. Aí o caso do velório do frango foi uma ação ativista que visava mostrar às outras pessoas que nada, objetivamente falando, torna a vida de um animal não humano, como um frango, um galináceo, moralmente inferior à vida de um ser humano. Essa ação mostrava que matar animais não humanos não é menos antiético e inaceitável pela vista da ética do que assassinar seres humanos. Os animais sencientes não humanos, isso foi mostrado no velório, não se importam com suas próprias vidas menos do que os seres humanos se importam com as suas. Um boi, um frango, um bode, um peixe, ele não tem um desejo de continuar vivo menor do que o desejo de um ser humano de continuar vivo. E esse desejo de continuar vivendo e com um corpo íntegro e com um psicológico íntegro também é o mesmo para cães, gatos, cavalos, bovinos, porcos, galinhas, búfalos, caprinos, peixes e etc. Isso foi uma mensagem a ser passada, seja de forma explícita ou por simbologia na ação ativista do velório do frango. Aí, em relação a tal zoeira que Izzy fez, aí eu pergunto como é que ele ia reagir se, digamos, supondo, durante um protesto numa avenida qualquer de alguma capital brasileira, cujo tema fosse o massacre de jovens negros pobres nas favelas, algum reaça desocupado de classe média fosse lá no meio do protesto e começasse a fazer palhaçada racista e elitista, zombando dos negros, jovens negros pobres assassinados nas favelas, mostrando seu desprezo por esses jovens negros pobres que são mortos todo dia pela tal guerra às drogas que já fracassou. Será que Izzy ia apoiar ou relativizar
esse desocupado reaça que vem com racismo e elitismo no meio do protesto, dizer que ele não fez nada demais e na troça que ele fez, ou ia compreender a dor, a indignação e a revolta dos manifestantes que reagissem indignadamente contra esse desocupado que foi lá fazer troça com uma coisa séria. Existem muitos casos, infelizmente, de pessoas veganas que queriam estender sua ideologia para animais de estimação, ou pior ainda, para os seus próprios filhos, para bebês. Se você procurar no Google Vegan Baby Death, tem vários casos de pessoas que tentam fazer que o bebê se alimente de uma dieta vegana. Infelizmente, o resultado disso é que, em muitos casos, os bebês acabam morrendo, porque o bebê tem certas necessidades de dieta que não dá para você suplementar apenas com fontes vegetais. Aí eu gostaria de dizer que eu fiz o que Izzy sugeriu. Eu pesquisei no Google pelos termos Vegan Baby Death. O que eu achei, eu peço que alguém venha me corrigir se eu tiver deixado passar algo que confiavelmente provasse o contrário, foram casos tanto de mães que seguiam uma alimentação ruim e desorientada, carente de um ou mais nutrientes, por falta de conhecimento sobre boas fontes alimentares e planejamento alimentar, e com isso forneciam um leite materno fraco e pouco nutritivo para o bebê, como de pais e mães que não sabiam nada de nutrição infantil, negligenciavam a necessidade de dar apenas leite materno durante os 6 primeiros meses de idade do bebê, não tinham acompanhamento de bons nutricionistas, entendedores de nutrição vegetariana, vegana e infantil, e davam receitas caseiras, cujo valor nutricional eles nem sabiam para onde ia. Nenhum dos resultados dessa pesquisa que eu fiz no Google aponta para fontes sérias e confiáveis que afirmem e provem verdadeiramente que a simples ausência de alimentos de origem animal na dieta de crianças entre 6 meses e 5 anos de idade tenha causado nelas desnutrição e morte. Mesmo se essa ausência tenha sido competentemente compensada com boas fontes vegetais, suplementos de vitamina B12 e continuação da amamentação até os 2 anos de idade. Aí, a saber, a alimentação estrita para crianças pequenas é aprovada por diversas fontes científicas, das quais eu coloquei alguns links de exemplo aqui na descrição. Daí argumentar que a morte de um número de bebês menor do que a quantidade de dedos nas minhas 2 mãos, por causa de pais incompetentes que não têm noções mínimas de nutrição, é a prova cabal de que a alimentação vegetariana estrita é algo perigoso e não saudável para crianças nessa faixa etária em geral. É uma falácia tanto de argumento desconexo, popularmente conhecida como non sequitur, como também uma falácia de inversão do acidente. E o que é o argumento desconexo, non sequitur, e o que é a falácia de inversão do acidente? Non sequitur é quando alguém traz uma premissa X e seguido a conclusão Y, e X e Y não tem nada a ver uma coisa com a outra. Daí, premissa e conclusão não se batem. E daí o argumento simplesmente não funciona, não é válido, mesmo que pareça válido à primeira vista. Ele não tem um fundamento lógico e não pode ser tratado como verdadeiro. E a inversão do acidente é quando alguém trata exceções, uma ou mais exceções, como se fosse regra. E isso é muito comum entre detratores do veganismo e da alimentação vegetariana estrita. É muito comum que coloquem o caso de algumas pessoas que tiveram alimentação ruim, desbalanceada e desequilibrada e com fontes insuficientes de determinados nutrientes, mesmo não havendo insuficiência de fontes desses nutrientes no reino vegetal,
aliás, no universo de alimentos de origem não animal, aí colocar o caso dessas pessoas que estão com quadro de subnutrição por incompetência e estender a todo o universo de milhões, ou melhor, centenas de milhões de proto-vegetarianos, vegetarianos estritos e vegans, ou seja, colocar algumas exceções como se fosse regra, usar uma falácia de preconceito nesse caso. Quando você está gambiarrando a alimentação de um bebê, o seu bebê, em prol de direitos de um animal, eu acho que você foi um pouco longe demais na sua ideologia. E eu acho que quando alguém, como o Easy, vem prejulgar de forma condenatória e falaciosa todo o universo de milhões ou mesmo dezenas de milhões de crianças por causa de uma pesquisa mal feita no Google que apontou para a morte ou adoecimento de um número extremamente reduzido de bebês que, como eu disse, não completa nem os dedos da minha mão, por situações de alimentação mal planejada e mal orientada, é ele que está indo longe demais e se tratando de prejulgamento, de preconceito e apologia ao preconceito. Eu vi bastante na internet páginas que vendem ração de gato vegana, sem nenhum traço de produtos animais. Velho, um gato é carnívoro. Você está falando que é errado um animal comer outro animal? Você não acha que está indo um pouco longe demais? E se a ração de gato traz uma versão sintetizada em laboratório daqueles nutrientes que o gato originalmente só obteria de fontes animais, e esses nutrientes sintéticos já foram provados como seguros para o animal, qual o problema de se alimentar gatos com essa ração vegana fortificada e comprovada como segura? E sobre essa crença de que é ir longe demais, de que é extremismo fornecer ração vegana fortificada para gatos e cães, eu coloquei aqui na descrição links de 2 textos que mostram que não é nenhum absurdo, nenhum extremismo, nenhuma ameaça à saúde dos animais o fornecimento de rações veganas para animais domésticos. Isso desde que passe a haver à venda aqui no Brasil rações veganas de cães e gatos, considerando que hoje não existe ainda ração vegana nem para cães nem para gatos. Por aqui não tem nenhuma ração assim, nem mesmo dita vegetariana ou proto-vegetariana para gatos. E a única ração dita vegetariana para cães contém vitamina D de origem animal. E é muito cara e difícil de se encontrar à venda por aí. Aí essa aqui foi a minha resposta ao vlogueiro Easy Nobre. E eu, sinceramente, eu não tenho esperança de que ele vai me responder. Porque eu já vi prints dele dizendo que não vai considerar nada que venha de mim. Daí esse meu vídeo resposta não é tanto para responder diretamente a ele, esclarecer especificamente ele nos preconceitos que ele tem, mas sim para mostrar o outro lado, o contraponto vegano, para quem assistiu o vídeo dele e agora está achando que vegans que dão alimentação vegana a bebês e animais domésticos são monstros extremistas, fanáticos e não sei o que, praticamente pessoas bomba, que deveriam ser parados antes que destruam a Terra e aniquilem a humanidade e a população de cães e gatos do planeta. Aí, enfim, é basicamente isso. Aí eu agradeço a quem veio me assistir, viu? Valeu! Obrigado por ter assistido este vídeo do canal Vegana Gente. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, favorite, compartilhe nas redes sociais onde você tem conta, inscreva-se no canal Vegana Gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! De alguns vegans, ele acusa de extremismo, de serem extremistas, 3 atitudes veganas. Primeiro, quem provê uma alimentação vegetariana estrita a seus filhos pequenos, mesmo se essa dieta for completa
devidamente balanceada e suplementada com vitamina B12. Segundo, em quem dá ração vegana para cães e gatos, mesmo quando essa ração já tem todos os nutrientes essenciais, e no caso dos gatos, vem com nutrientes sintéticos que trazem aqueles nutrientes que só seriam obtidos em alimentos de origem animal. Quando não se consegue compreender certos aspectos de uma ideologia diferente, sobre a qual a pessoa nunca havia pensado suficientemente antes, o bom a se fazer na hora é rebaixar esses aspectos a meros extremismos, né, mesmo. Direitos animais, veganismo, antiespecismo e anticarnismo. Tudo isso você encontra aqui no canal Vegana Gente. E aí galera, tudo bom? Aqui mais um vídeo do canal Vegana Gente. O vídeo de hoje é uma resposta ao vlogueiro Easy Nobre, que fala mal de algumas atitudes que ele diz que são extremismos do veganismo, ou melhor, e terceiro, em quem reage em revolta contra quem vem fazer zoeira com ações de conscientização vegana, zoeira carnista. Aí, como eu mostro nesse meu vídeo resposta, não tem nenhum extremismo nessas três atitudes. O único extremismo aqui é de quem vem pré-julgar essas atitudes veganas sem nem procurar saber por que elas acontecem, sem procurar entender essas ações, ler sobre essas posturas para ver o quanto de sentido elas fazem. Aí, como é de costume, cada argumento que eu aponto como problemático e tal, a ser respondido, eu menciono aqui e respondo em seguida. Vamos lá então. Ninguém que está ali ouvindo dos vegans que comer carne é antiético vai parar de comer carne e de fazer churrasco porque você está falando que matar uma galinha é errado. Aqui, isso incide numa postura que eu chamo de falácia egocêntrica. E o que é falácia egocêntrica? É quando alguém toma a si mesmo como se fosse o ser humano padrão, referência central e universal para as características, pensamentos e comportamentos de todos os demais seres humanos do planeta, ou a maioria dos seres humanos da Terra, e usa argumentos com a linha de raciocínio do tipo eu penso X, ou eu sou X, ou eu faço X, logo todos os demais seres humanos também são, pensam ou fazem X. Aí no caso que eu respondo aqui, Easy considera que, já que ele não iria parar, não cogita parar de consumir produtos animais por causa de uma ação